Boa Bom, tarde. pessoal, muito boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Nós temos aqui na reunião, né, a Sônia Sanches. A Sônia é pedagoga, trabalha na Secretaria de Planejamento. Se eu falar alguma bobagem, você corrige, tá, Soninha? E a Secretaria de Planejamento está aí, né, à frente das comemorações dos 150 anos de aniversário de Poços, que a gente comemora esse ano. E trabalhar com a história de Poços de Caldas, eu, né, sou a Flávia, não sei se tem algum professor novo aqui que eu ainda não conheço e que ainda não conhece a gente. Nós estamos aqui, né, na reunião com todos os professores, ou quase todos os professores de história da rede, e a gente queria dividir aí um trabalho com vocês que a gente meio que idealizou, mas queremos dividir ele com vocês e ter a ajuda de vocês, claro, né? Para que esse trabalho se concretize, que na verdade ele não vai acontecer se vocês não aderirem, né? Não gostarem da ideia. Então, eu já pensava desde o ano passado, né, que eu tô lá trabalhando no centro de referência do professor e já pensava, aliás, desde antes, desde quando eu estava no setor pedagógico e a Sônia trabalhava lá comigo, né, com a gente na secretaria, que a gente conversa sobre isso, né, sobre a importância de difundir a história, né, de Poços de Caldas, trabalhar com a história da cidade com os nossos alunos. Eu já sou uma professora que faço isso, já fiz isso na minha sala de aula, acho que isso tinha que ser, né, trabalhado desde a educação infantil e a gente é muito promotora dessa ideia, né, de valorizar o lugar de onde a gente vem, né? Eu acredito que todos concordem comigo, né, nessa ideia, mas a Sônia vai contar um pouquinho mais sobre o plano que a gente construiu, inclusive juntos, né, com o Centro de Referência, em parceria, mas grande parte foi eles, né, lá na Secretaria de Planejamento que fizeram isso. Mas a nossa ideia aqui é trabalhar uma formação de professores, e aí não só para os professores de história, né, mas aberto para a rede toda, inclusive professores de educação infantil, para fazer essa formação. E ela já me mostrou o comecinho aí do que ela está preparando e eu já fiquei morrendo de vontade de fazer o resto. Vou participar também, né, como aluna da formação, que vai falar sobre a história de Poços de Caldas. E junto com isso, a nossa ideia é fazer, né, para esse ano, uma publicação da história das unidades de Poços de Caldas. E aí, para isso que a gente está chamando vocês aqui para esse convite, na verdade, né, para que a gente faça um trabalho aí em conjunto com vocês, com as unidades escolares, de englobar não só as escolas, como também os centros de educação infantil. Esse trabalho, né, para quem quiser participar, claro que ele não é obrigatório para ninguém, mas ele será remunerado, inclusive, porque vem muito trabalho aí pela frente, mas eu tenho certeza que, como professor de história, não tem jeito de não gostar dessa ideia. Eu espero que todo mundo tenha abraço, né, e tenha vontade de fazer isso junto com a gente, porque sozinho, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, ou felizmente, né? Porque quando o trabalho é de muitas mãos, ele vai ficar até mais gostoso de ser realizado. Então, tá o convite para vocês. A Sônia preparou uma apresentação para falar desse plano e de tudo que a gente pensou sobre os 150 anos de aniversário de Poços de Caldas. Soninha, é com você. A Vocês estão me apresentação deu vendo? certo. A apresentação deu certo, mas aconteceu alguma coisa aqui, como sempre é inevitável, né? Não seria uma apresentação remota. Sim, Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo. é. É, né? Eu não sei o que aconteceu.
Mas, enfim, ouvindo já é bastante satisfatório. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje é uma data bem importante para a gente, porque depois de muito trabalho, né, trabalho de gabinete, né, sentado, escrevendo, pesquisando e pensando, né, como a gente poderia trabalhar um plano municipal de educação para o patrimônio. O próprio nome já é uma novidade para nós, porque nós conhecíamos como educação patrimonial, e o IEFA, o ano passado, quando nos enviou a nova deliberação, pedindo para que todas as ações educativas para o patrimônio constassem num plano municipal. E foi assim, com bastante surpresa que nós recebemos essa demanda e ficamos também de mãos amarradas, pensando como que uma pedagoga que trabalha na Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente ia conseguir, né, elaborar um plano que é um plano político-pedagógico, né, não deixa de ser da cidade. Então, o plano, ele é um plano que precisa ser coletivo. Nós tivemos, né, a parceria da Secretaria de Educação, que seria impossível elaborar um plano de educação sem a Secretaria de Educação presente, mas a ideia é envolver outras secretarias, assim como a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, outras secretarias, enfim, que mais para frente, nas ações que a gente ainda pretende estabelecer, né, estejam conosco. Foi previsto para entrega, o ano passado, um diagnóstico e um plano de ação. O diagnóstico, praticamente, eu elaborei, porque foi uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa que eu peguei muito também pelo meu histórico profissional, e acredito que a educação para o patrimônio aqui em Poços de Caldas, ela se inicia no Museu Histórico e Geográfico, que foi meu local de trabalho por muito tempo, né? E a partir daí, nós, em parceria com a educação, nós começamos a traçar o plano de ação. Esse material todo está à disposição de vocês, né? E para consulta e também para futuras ações que a gente possa elaborar. E dentro do cronograma está esse projeto. Eu vou começar a apresentação para vocês entenderem melhor como é. Bem, então, o Plano Municipal de Educação para o Patrimônio, Diagnóstico e Plano de Ação. Essa ação conjunta que hoje nós estamos iniciando, né? Ela é uma demanda do IEFA, mas ela foi assim, muito bem recebida, porque há muito tempo já a gente vê a necessidade de introduzir a educação patrimonial no currículo escolar. Isso deixou de ser um sonho, passou a ser uma necessidade, né? E dentro da história do desenvolvimento do nosso patrimônio cultural, né, a gente vê que essa demanda é muito importante e agora chegou a hora da gente começar a trabalhar ações que podem culminar com essa necessidade e com essa elaboração com professores, né, que possam, em sala de aula, trabalhar a educação para o patrimônio.
Então, o nome desse projeto que nós estamos aqui nesse momento, né, e que eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, porque sem vocês não existe ação, né? Nós precisamos do apoio de vocês, precisamos do entusiasmo de vocês para que esse projeto culmine, né, de uma maneira que seja importante para a cidade na comemoração dos seus 150 anos de existência. Então, o que eu pensei, e juntamente com a Flávia, juntamente com o Yuri, né, nós pensamos que esse levantamento das unidades escolares, ele já passou da hora de acontecer, né? Ele está no momento certo, mas juntamente com eles, com esse levantamento da escola, eu pensei também no levantamento do bairro em que a escola se localiza. Bom, quando nós estávamos elaborando o plano, eu pensei em dar um nome para o projeto que a gente iria iniciar esse ano, e, em homenagem aos 150 anos de uma cidade termal, o projeto ganhou o nome de Descobrindo a Cidade Termal. Então, ele foi desenvolvido, né, priorizando esse envolvimento do público, que é o público, nesse momento, o público são vocês, os educadores, né, que vão passar para os educandos, né, uma relação de envolvimento com as fontes de água sulfurosa que deram origem à nossa cidade. Então, essa capilaridade, né, é isso mesmo, estamos pensando em multiplicar essas ações educativas, né, que são já promovidas na cidade. A gente sabe que a Secretaria de Cultura tem ações educativas, o pessoal do teatro tem ações como foi o Museu Vivo, Som e Luz, o próprio projeto do Você Postos, que é riquíssimo, né, e que vai ter continuidade. Então, são ações isoladas de educação para o patrimônio, mas que, nesse momento, eu busquei centralizar a cidade termal como núcleo urbano. Bom, então, para a gente começar aqui, eu quero dizer para vocês que eu vou falar, mas eu gostaria muito de ouvi-los depois, porque nós estamos construindo um projeto juntos, tá? Ele não vem pronto, tem muitas ideias que eu preciso muito de vocês, né, para saber como a gente poderia se dedicar à ação educativa, né? A educação para o patrimônio, pensando nesse processo formativo, e eu usei aqui a LDB, porque a LDB, no artigo 1º, ela já fala sobre o desenvolvimento da vida familiar, a convivência humana e o trabalho nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações e nas manifestações culturais. Então, o que é isso? Isso é a educação para o patrimônio. Esse é o conjunto da educação para o patrimônio. Se a gente pensar no patrimônio, quando ele surgiu lá no comecinho, né? Agora fazendo aniversário, né? Centenário da Semana de Arte Moderna, a preocupação com o nosso patrimônio cultural, ela surge também pelas ideias, né, dos modernistas, e ela vai discutir se o patrimônio é um patrimônio de pedra e cal,
que é o patrimônio construído, que durante muito tempo, como vocês estão vendo aí nas fotos, né? O imponente prédio do Colégio Municipal, que foi inaugurado como liceu, foi Mackenzie, Marista, e agora é o Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza. O núcleo, na foto de cima, né, que é o núcleo da fonte, né, do primeiro balneário, o primeiro hotel, e a fonte Sinhazinha, que a água foi desviada há pouco tempo e agora ela sai ali naquela fonte na frente da prefeitura. Essas manifestações todas que a gente vê, né, essas fotos e tal, ela é voltada para o patrimônio construído. Tanto é que a divisão que eu trabalho, né, ela tem um nome que ainda é voltado para isso, porque ela é divisão de patrimônio construído e tombamento. A gente sabe que as manifestações culturais, por exemplo, a festa de São Benedito, que foi registrada no ano passado, ela não é tombada, ela é um registro, porque ela é uma manifestação de um bem imaterial. Então, como anda patrimônio e educação, né? Qual que é o papel da escola na preservação e na valorização do patrimônio cultural de Poços de Caldas, né? Esse é o nosso objetivo, né? A escola de vocês, né? Em qual bairro ela se localiza? Ela está a que distância daquele núcleo termal? Será que a criança, o adolescente que estuda naquela escola consegue fazer uma relação, né, uma relação afetiva com as fontes termais? Será que ele fica atento a que distância ele está, né, e da importância da conservação desses bens, né? A água é um bem natural, né? Mas e os bens que estão em cima das fontes, né? Agora, com a novela e toda essa propaganda de Poços, né? As pessoas estão falando muito em patrimônio cultural da cidade, né? Então, a perspectiva pedagógica, na minha concepção, né, o que eu gostaria que acontecesse, e acredito que a ideia também da Flávia e o Yuri, que estão trabalhando comigo, né, a gente está visando esse processo de valorização, né, porque não é só aonde nasce a fonte termal, mas essa expansão urbanística que a cidade teve ao longo dos anos, né, ela se deve a esse patrimônio nosso, né? Então, muitas vezes a criança nem sabe, mas ela tem, por exemplo, uma família que durante a vida toda trabalhou na hotelaria, né? Uma família que pode ser até uma família de charretistas, de taxistas, né? Comerciários, pessoas que trabalham no comércio, né? Entre outros. Então, essa perspectiva, nós estamos pensando num processo de preservação do patrimônio cultural da nossa cidade. Então, o que nesse momento eu proponho a vocês? É claro que é uma proposta que tem que ser de muita vontade, né? Não é uma imposição, é uma proposta de trabalho que tem que ter um envolvimento mesmo, afetivo, tem que ser prazeroso, é um trabalho que ele vai dar uma satisfação interior para cada um de vocês, como eu costumo ter quando eu faço os meus planos, né, os meus projetos. Se eu não sentir, né, essa vontade, esse desejo de trabalhar de uma maneira afetiva, parece que não dá certo, né, não rola, né? E isso, a proposta é isso, né? Uma investigação
né, de campo, do bairro em que a escola se localiza, numa perspectiva de educação abrangente, identificando os fatores sociais e culturais. Essa reflexão, né, sobre aquele bairro, na bibliografia de Poços, faz muita falta. Nós não temos livros, né, pouquíssimos livros com história das escolas e também com história dos bairros. O Yuri Gonçalves, que está aí presente, que foi coordenador do museu, né, Yuri, pode depois falar sobre isso, como é difícil, né, como as pessoas procuram, os pesquisadores procuram a história do bairro, ou então o professor passa em sala de aula, e isso acontece no 4º ano, né, estudando a história do bairro, aí eles vão atrás da história, né? Essa história escrita não existe. Então, essa é a nossa proposta, né? Um levantamento, né? Na verdade, é um desafio da escola, né? Então, mesmo tendo metodologia que envolve vários aspectos, tal, a gente sabe que a educação para o patrimônio, ela ainda se depara com muitos problemas, né? Problemas, começa lá na profissionalização, né? Será que existem cursos, né, para o professor fazer? Eu fiz a duras penas, né, os cursos que eu fiz de especialização e mais tarde o mestrado, eu fiz em Belo Horizonte, longe, bem longe daqui, né? Aprendi muito, aprendi que Poços de Caldas faz parte de Minas, né? Porque a gente estuda pouco a história de Minas e a nossa proximidade, essa divisa com São Paulo, né, sempre interferiu no nosso meio cultural, e essas ações sobre a proteção do patrimônio cultural, ela é uma proteção mineira, né? Nós somos sul de Minas, uma região que nasceu quando estava exaurido já, né, a busca pelo ouro, e aí eles queriam riquezas de outra forma, né? Então descobriram na terra, né, no plantio do café, na pecuária, né, no gado, uma sobrevivência, e nós estamos nessa região, né? Então, quando a gente fala para a criança, né, nós somos caipiras de nascimento, e é verdade, mas ao mesmo tempo, a nossa caipirice, né, nós continuamos caipiras até no sotaque, né? Mas a gente tem um quê, né, do turismo sulfuroso que trouxe para a cidade de Poços de Caldas um glamour que outras cidades do sul de Minas não têm, né? Então, a nossa proposta, né, para o professor, a professora que se juntará a nós, né, nessa grande tarefa, seria exercícios de observação, tanto visual como sensorial, né, registros que poderia ser descrito em desenhos ou entrevistas, né, aí a maneira que a gente foi elaborando melhor os roteiros e a forma de trabalho. Agora, a contextualização do tema, eu acho importantíssimo nesse momento. Nós vivemos um momento, outro momento, né? A cidade, ela foi assinada, né, a Carta de Sesmaria em 1872, embora os olhos d'água sulfurosos, antes disso, já eram notícia, né? Mas qual é a contextualização hoje, né? A família do Sesmira é importante, mas nós temos que pensar hoje, se nós fôssemos reescrever a história, se nós fôssemos fazer com que
essa história chegasse na vida da criança, né? Como pode, né, do aluno que seja adolescente, eu não sei com quem vocês trabalham, mas nós temos que contextualizar, né, a história das manifestações culturais. Existe congadeiro no bairro, existe violeiros no bairro, carpinteiros, sapateiros, manicures. Quem são essas pessoas? Né? Elas são de origem negra, elas vieram, a escola se localiza num bairro de italianos. Onde fica essa escola? Por que os primeiros comerciantes, né? Então, são contextualizações que eu acho importantíssimas nesse momento a gente levantar, porque nós estamos fazendo uma história, não uma história de quando o bairro ou a escola foi criada, mas a gente precisa de uma história contextualizada, né? Uma história que seja lida por pessoas do século XXI, né? E entendam o que a gente quer dizer, o que nós queremos colocar ali nessa história. Então, isso é apenas uma sugestão, tá, pessoal? Então, a gente está só conversando aqui por enquanto, né? A localização da escola, eu até pensei, e a Flávia achou também que fica interessante, tem um trabalho da Luciana Valindo, de uma arquiteta, que ela fala sobre a morfologia da cidade. E ela faz uma sobreposição pegando o mapa, né, das primeiras fontes termais e sobrepondo ao desenvolvimento urbano. E eu acho que seria muito bacana se a gente conseguisse fazer uma sobreposição desse mapa inicial das fontes e colocando o mapa da cidade, traçando, né, o caminho, né, o roteiro, a distância das primeiras fontes termais com a escola. A lei de criação da escola, que deve ter no PPP, acredito que tem, se não tiver, é fácil de encontrar através do site da prefeitura, né? Eu penso que são pontos que deve ter no trabalho, né? O nome da unidade, por que eu coloquei? Porque vocês vão falar, nossa, é claro, o nome, não sei, eu coloquei o nome da unidade porque várias unidades têm nome de pessoas, e ninguém sabe quem foi aquela pessoa, né? O Zé Vargas, o Rafael Sanches, a Maria Ovídia, Pedro Afonso, né? Quem foram essas pessoas? Né? Em que momento e por que elas foram merecedoras de ganhar o nome de uma unidade escolar, né? Essa identificação dos primeiros moradores do bairro é muito importante, porque isso vai apontar também se esses primeiros moradores se fixaram no bairro ou não, né? Como foi essa mudança de bairro na nossa cidade, se ocorreu ou não essa mudança e por que ocorreram, né? Se ocorreram ou se a Poços de Caldas tem a tradição de o pessoal que nasce na cascatinha, ali ficam os filhos, como é que se dá isso, né? As casas comerciais, que também são fundamentais, né, para informações, e aí nós entramos nessa valorização, né, da pessoa, né, do sujeito, né? Quem são essas pessoas, né? Quem são os pais dos alunos, as mães, as avós, as tias, os primos, né? São artesãos, artistas, são atletas, são barbeiros, manicures, violeiros, quem são eles, né? Quais são os espaços que eles usam de lazer e convivência? Será que esse pessoal sai lá do bairro e vem para o centro,
né? Vai no centro, esse pessoal frequenta as termas, já entraram nas termas, já entraram no Museu Histórico, conhecem a URCA, não conhecem, já viram o Cristo, como que se dá, né, essa questão do lazer e da convivência, né? O levantamento fotográfico não precisa nem falar, né, gente? A gente gosta tanto de foto que agora todo mundo só tira foto e não faz mais nada, né? O pessoal não quer nem escrever mais, já tira a foto do livro e pronto, acabou, né? Então, a fotografia, a imagem, ela fala por si só, né? Então, é muito importante o levantamento fotográfico, tanto do fotos antigas como atuais, lógico, né? E aí os integrantes, como eu falei para vocês, né, das nossas manifestações, não queria subir mesmo só, né? E aí pensar com vocês outros pontos que vocês consideram pontos de relevância, né? E aí eu pensei em fazer aí, ó, o mapa de cima é o mapa que tem o número 1, né? É a Fonte Pedro Botelho. A gente tem aí o mapa também, desculpa, o percurso dos córregos, né? Dos ribeirões, né? O Ribeirão de Caldas e o Ribeirão da Serra. E as primeiras, né? Que é a Pedro Botelho, que a captação é ali embaixo do Leãozinho, e depois a Mariquinhas e Chiquinha, que são as fontes do que a gente fala macacos, né? do Balneário dos Macacos. E esse seria o núcleo termal, né? Que ao redor dele nasceu a nossa cidade, e que depois, na formação, eu vou dividir nos períodos, né? E aí vocês vão entender melhor como se deu esses períodos do desenvolvimento da cidade, né? E aí o mapa de baixo é um mapa atual. Olha que expansão que teve, né, o município de Poços de Caldas. Então, depois da coleta de material, né, que a gente espera que tenha bastante material colhido, nós vamos pensar, então, né, desculpa, passou aqui, mas aí a gente vai pensar num material para essa produção literária, tá? Eu coloquei aqui algumas referências, mas eu quero mostrar outras para vocês, e eu espero que a minha câmera esteja funcionando, porque eu preciso dela para mostrar, vamos ver se eu consigo. Eu vou voltar lá e vou ver se vocês conseguem me enxergar agora, só um minuto. A Flávia, se quiser ir falando alguma coisa. Tá bom. Ô, Sônia, a câmera tá desabilitada? Então, agora nós estamos tentando aqui ver. Eu acho que nós vamos ter que sair e entrar de novo, sem problema. Tá? Enquanto isso, você vai batendo um papo aí com o pessoal. Tá, joia. Bom, pessoal, eu coloquei um link no chat da lista de presença, mas não é para vigiar quem veio e quem não veio, não, tá? É só para eu saber se todas as unidades, né, estão sendo representadas aqui na nossa reunião, porque eu não conheço todo mundo. Tô vendo aí, né, com a câmera aberta, ainda mais com a câmera fechada, gente. Aí eu não sei mesmo quem que é quem. Mas tá a Rosmei e a Marília, que são do colégio, a Sandra e o Kleber, sei que são do Kaique, o Yuri, né, do Washington, o Leco, do Zé Neto, enfim. Mas a gente tem 24 pessoas, né, 23 pessoas. Sei que às vezes o professor trabalha em mais unidade, porque a lista de chamada está pedindo o nome e a unidade em que atua. Então, você pode colocar a unidade em que você tem mais aula, caso você esteja, né, em outras unidades. Só para a gente saber se eu conversei com todo mundo de todas as unidades. A ideia seria fazer esse levantamento e, claro, essa apresentação que a Sônia fez
ela pode ser reformulada, se vocês acharem que, nossa, não, esse trabalho está muito grande, vamos fazer isso, vamos, né? Nós estamos aqui para ouvir vocês, porque vocês que são os entendidos do assunto e para trocar essa figurinha, para saber como é que a gente pode viabilizar esse trabalho, se vai ter uma turma envolvida, se não vai, se vai ser a escola toda, enfim. A gente gostaria muito que a escola toda ficasse envolvida nesse projeto, né? Por causa dos 150 anos. Sandrinha, você tem que dar um clique no Sandrinha e Reginaldo. Clicar nesse link que eu coloquei, que aí vai abrir um formulário do Google para vocês colocarem o nome e a unidade. Silvana, não tem problema. Silvana, que é lá da zona rural, que também é da autarquia, né, professora de história. Então, o convite é esse. O que a gente pensou? De ter um professor responsável por cada unidade, né? E aí, esse professor responsável, nós vamos continuar esse convite com alguns professores ou, né, algumas professoras dos centros de educação infantil. Porque, por exemplo, lá no Colégio Municipal, a gente tem o lápis de cor, que está lá, né, bem pertinho, que está encostado no Molinari. Não sei se o professor de História do Molinari está aqui. Mas aí eu faria essa divisão de quantos centros de educação infantil estão no entorno dessa escola. Porque aí vocês teriam, né? Vamos supor que tenha 3 centros de educação infantil. Sônia, deu certo. Vamos supor que tenha 3 centros de educação infantil lá no entorno da escola. Então, a gente vai fazer o convite para professora desse centro de educação infantil, né? Ou junto com a coordenadora, com quem quiser participar, porque aí vocês vão coordenar esse trabalho com elas. Vocês serão os responsáveis pela escola de vocês, né? E pelo centro de educação infantil do entorno. Mas vocês não vão trabalhar sozinhos, porque vai ter professora nesse centro de educação infantil, ou o centro todo, né? Junto com a coordenadora, para aí vocês vão levantando as demandas e elas vão trazendo. E inclusive isso vai ser feito na escola também, porque não dá para fazer esse trabalho sozinho, né? Vocês precisam estar em conjunto com os colegas, né, professores. Eu tenho certeza que professor de linguagem, de matemática, de ciências, enfim, todo mundo pode trabalhar esse tema e ajudar vocês nesse levantamento de dados, junto com os alunos, né? Porque quando a gente fala de um morador mais antigo, comércio mais antigo, quem vai trazer essas informações são os alunos, né? A gente pode preparar um questionário, um formulário. Hoje a gente trabalha com tudo isso online, é fácil de coletar esses dados já chegam praticamente, né, coletados, separados, enfim. É só a gente pensar, estruturar bem o formulário, estruturar a pergunta para que a resposta colabore com o que a gente quer. Então, o convite é esse, para que para que eu tenha 1 ou 2 professores, dependendo do tamanho da escola, coordenando esse trabalho na unidade. E aí também incentivar os professores da escola, né, a participar da formação, a levar esse trabalho para os alunos, porque só o professor de história não vai conseguir fazer isso. Não vai fazer na educação infantil, por exemplo, nem no Fundamental 1, né, de 1º ao 5º. Eu acredito que tenha muitas professoras e professores que queiram fazer a formação e interessados nessa história de Poços de Caldas, mas queria ouvir de vocês. Se vocês acham que isso é possível, se a ideia é viável, vocês podem ir levantando a mão que a gente está aqui para ouvir também. Yuri. Só um instantinho aí, agora que eu voltei aqui, né? Eu queria finalizar dizendo que tem poucas obras literárias a respeito de história da educação. E né, a semana passada saiu esse aqui, olha, a história do coque, da Escola 7 de Setembro, que foi o Hélio Scalvi que fez. Então, isso aqui é para a gente ver, né, que isso aqui é uma leitura tradicional, né? Ele faz um levantamento histórico, ele usa fotos, o que é bastante interessante. Então, é para ver que é possível um modelo assim, né?
Esse livro aqui é a história do bairro da Vila Nova. É um livro que está disponível na internet. E é um dos poucos bairros da cidade que tem um livro dedicado a ele. Tá? A gente não acha. E esse outro, que é do mesmo autor, que é uma publicação, olha, que é a história do Instituto São João da Escócia. É o Pelicano, a gente já vê que é um outro tipo de publicação. É uma publicação comemorativa, de capa dura, cara, né? Com um papel especial. Então, a gente tem que pensar o que nós queremos para esse momento, né? Nós vamos fazer um livro só, com todos os bairros, cada um vai ter o seu livro, podemos fazer uma cartilha, podemos fazer um jornal comemorativo com todos esses dados. Aí vai depender de vocês, né, de como esses estudos aí, dos que estiverem interessados, né, a gente sentar e ver qual seria a maneira de trabalhar esse resultado, né, esse produto que nós estamos propondo, né, um produto, né, a confecção de um produto. Né? Aí a parte mais de prazo e tudo mais, acho que tem que ser com a Flávia, lá na Secretaria de Educação, para ver como é que vai ser feito isso, hein, Flávia? Na semana que vem, tá bom. Não, tô brincando, gente. Quer dizer, a minha ideia é fazer um livro tão bonito quanto esse. Claro que São João da Escócia tem dinheiro, né? Para esse produto final. A gente sabe que esse é da maçonaria, né? Mas a gente tem amigo, né? A gente pode pedir, a gente pode. Eu acho que a gente precisa pensar numa coisa bem bonita. Mas, Yuri, você que estava com a mão levantada. Olá, gente, boa tarde, né? De antemão, eu quero pedir desculpas por estar sem a câmera. Eu tô no meu computador aí, não tem câmera aqui. Mas é o seguinte, Flávio, eu queria perguntar assim, em termos práticos, porque a ideia é ótima, né? Eu lembro, a Sônia citou, quando eu estava lá no museu, toda hora aparecia lá alguém, eu quero pesquisar sobre o bairro tal, e realmente não tem nada escrito. Nada, né? E eu mesmo sei nada do meu bairro. Eu moro no Jardim Vitória, não sei nada. Então, assim, é muito louvável e bacana. O que eu queria ouvir de você, Flávia, é como é que isso seria na prática. Pelo seguinte, a gente está voltando de uma pandemia. Eu estou com um aluno de 7º ano lá que não sabe fazer cópia. Uhum. Né? A gente, as redes de ensino, irresponsavelmente, foi passando esses alunos, que alguns ficaram 2 anos fora da escola. Então a gente já está com déficit na escola. Como que seria isso, esse projeto? Eu não sei se alguém discordar de mim nesse sentido, é uma dificuldade que eu estou tendo lá na minha escola, né? De a gente ter que voltar lá atrás, ensinar às vezes um aluno de 6º ano a pegar uma caneta, né? E então a gente já está com isso, com essa demanda. Segundo, como seria na prática isso com as outras pessoas? Seria fora do nosso horário de trabalho, pelo fato de, por exemplo, o professor tem 3 aulas ali, né? E já não dá tempo da gente, em épocas normais, eu vou falar que a gente está num período atípico, né? Uhum. A gente já não dá conta, às vezes, de conseguir passar aquilo que o aluno da escola pública merece. E aí, quando insere projetos, a gente sempre fica assim, tendo que rebolar. Então, seria num contraturno, isso, a gente sentaria com outros professores, com o pessoal da... né? Então, assim, eu acho que a gente tem que viabilizar isso, viu, Sônia? Porque é louvável e necessário. Às vezes a gente fala de guerras mundiais e não sabemos da nossa cidade. Então, a gente não pode abandonar isso. Eu só queria saber como que a gente ia conseguir colocar na prática isso, né? Ainda mais que tem professores, é o meu caso, dou aula em 2 escolas. Seria num contraturno? Como que seria isso? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, Yuri, obrigada. Respondendo a sua pergunta, né? Nós pensamos de fazer isso fora do horário escolar. Eu entendo, né? A gente sabe que
Eu sou pedagoga também, então eu entendo o tamanho do problema que está na sala de aula a ser resolvido, porque esses meninos ficaram 2 anos em casa, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma professora falar de um aluninho do primeiro aninho que foi lanchar e pediu para a professora picar a bolacha porque ele só come sopinha de bolacha. Então tá nesse nível, a criança não tá nem mastigando, né, com 6 anos de idade. E isso, claro, começa lá na educação infantil e se arrastou, né, até o ensino médio. Então, estão todos imaturos e com essa defasagem que a gente tem que colocar no lugar, mas também a gente não precisa, não pode, né, se desesperar achando que nós vamos resolver 2 anos em 6 meses. Mas, assim, a ideia é fazer fora do horário de trabalho essa questão da coordenação desse trabalho, de ser remunerado. Eu ainda não tenho assim fechado, eu preciso conversar com vocês, porque vocês podem me falar assim, olha, a gente precisa de, sei lá, 3 aulas na semana, ou uma tarde na semana, são 4 aulas, né? Uma manhã, não sei, para fazer esse trabalho. Aí à noite, então vamos combinar, né? Que aí eu vou pedir autorização para a Marilena para fazer o pagamento dessas aulas. Mas seria um trabalho à parte. Mesmo aquele professor que, mas eu já tenho a carga horária cheia. Não, mas é um projeto, né? Então a gente vai pedir autorização para que vocês possam fazer essa coordenação desse projeto. Claro que tem que ter o convite, né, de outros professores que queiram participar, porque essa pesquisa, por exemplo, entregar um questionário, fazer um levantamento de dados, conversar com uma turma, isso vocês podem fazer lá, né, no horário de aula. Mas se vocês quiserem combinar com o aluno, vamos vir, né, pegar, sei lá, um representante de cada turma, ou 3 meninos de cada turma, e ir um dia no contraturno, acho que a gente não consegue fazer uma organização única para a rede toda, porque tem escola que os meninos vão estar disponíveis no contraturno, tem escola que não, enfim. Acho que vai caber ao organizador, né, essas questões, mas ele vai estar sendo remunerado para organizar esse trabalho. E aí, a gente pode até pensar, eu já estou até imaginando, né? O professor de ciências falar, mas ele está ganhando, então ele está fazendo sozinho, né? Deixa ele fazer, e eu não vou ajudar, porque a gente sabe que vai ouvir isso de um colega. E aí a gente vai explicar para eles, não, o trabalho de coleta de dados e tudo isso vai ser feito pela escola, né? Pode ser feito, porque também não quero ninguém trabalhando nisso obrigado, porque, né, se quando a gente gosta já é difícil, obrigado, então fica pior ainda. Mas essa remuneração é para organização desse trabalho, porque quando vocês receberem o trabalho, né, o levantamento de dados, por exemplo, quando vocês receberem essa coleta, a gente vai ter que ter organizado um roteiro, né, para a gente ir colocando esses dados nos lugares devidos. E aí esse trabalho é que vocês vão fazer fora da sala de aula, e acho muito justo que ele seja remunerado para acontecer. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas. Tem uma crítica muito grande, né, que envolve aí a disciplina de vocês, né, quanto à educação para o patrimônio, porque ela tem que ser interdisciplinar, né? E sempre acaba culminando nos professores de história. E aí Sim. Todos os projetos, todas as ações que são voltadas para o patrimônio exclui, né, os outros professores, e parece que culmina sempre nos professores de história. Então, isso também é uma demanda que tem agora grande, né, de levar a educação para o patrimônio para toda a comunidade escolar inteira, né, para Sim. todos os professores, né, todos os envolvidos, né. Isso é contextualizar, né, o nosso patrimônio, né. É o que nós vemos, enxergamos agora essa necessidade, né, de não se fechar apenas em uma Sim. área, né. Não é nem que a gente viu agora, né, Sônia? A necessidade já existe há muito tempo. Nós só estamos aproveitando
o aniversário, né, de 150 anos claro. para colocar isso em prática. Sim. Sandra, Olá, meus amores. Boa tarde. Muito Até. feliz de rever tantas pessoas queridas, né? Com essa história de pandemia, a gente acabou se afastando de quem a gente tanto gosta. Quando a Sônia falou, me fez recordar dois momentos. O primeiro, quando eu só quero fazer essa colocação sobre patrimônio público. Eu já trabalhei 2 projetos, um quando na Secretaria de Educação, que nós fizemos uma parceria com a PUC, foi maravilhosa, sabe? As crianças de 5º anos de todas as 25 unidades, elas foram conhecer as termas e elas iam tomar o banho nas termas. Foi algo, assim, divino para elas. Então, assim, nós pensávamos, as crianças não conhecem, né? Os patrimônios públicos de Poços de Caldas, não conhecem, quase ninguém vê, principalmente a criança que mora em bairros. Sim. Eu tive criança que nunca tinha saído da Zona Sul. Pela primeira vez estava indo para o centro da cidade. Teve criança que chorou quando chegou dentro das termas. Foi algo assim, eu me emocionei demais. E depois foi um outro projeto que nós fizemos também, só que aí eu já entrei dentro do CAIC, participando como professora, né? E não mais estando dentro da secretaria, que foi um projeto para falar realmente dos patrimônios públicos. E o CAIC, nós optamos pelo trem. E foi a coisa mais linda. Nós fomos para a estação ali, né, bem no centro, e fizemos o trenzinho caipira, dançamos a música com o trenzinho caipira. Foi, assim, lindo. Nós estávamos em 5 escolas. Então, eu admiro muito, viu, o trabalho de vocês. Estou, assim, parabenizando mesmo. Apesar dessa pandemia, mas se Deus quiser, nós vamos achar um caminho bacana, né, para isso ser feito, e parabenizando, porque eu acho que história tem mesmo que mostrar para os alunos o patrimônio, as belezas, e essa cidade é linda. Eu sou apaixonada por Poços de Caldas, sou de Franca, estou aqui há 15 anos, com muito orgulho eu moro nessa cidade. Quem é poço-caldense, beijo, vocês são felizes por terem nascido num lugar tão lindo. Era isso que eu queria falar. obrigada, Sandra. Estou dentro, viu? Contem comigo. A Rose está perguntando se é possível receber esse slide do projeto, Sônia. Ah, sim, é possível, sim. Depois a gente conversa, Flávia, a gente pode formar um arquivo com o plano, com as apresentações, referências bibliográficas, e a gente vai disponibilizando, compartilhando com vocês o material. Eu mando no grupo das supervisoras e mando por e-mail, que aí elas dividem com vocês. Reginaldo, você tinha levantado a mão? Tá sem áudio. Bom, Teu áudio tá fechado. Boa tarde a todos. Eu acho interessante a ideia de divulgar o patrimônio e trazer até um pouco da história da cidade para a comunidade. Aliás, nós fizemos um projeto uma vez no Haroldo, que nós expusemos as fotos da cidade de Poços de Caldas e a comunidade pôde ver, levamos os quadros do museu, que estava até guardadinho, empilhado lá, conseguimos levar. Uma vez também conseguimos levar para a zona rural, e com a visita à comunidade, foi um projeto bem bacana. Agora, na fala que teve hoje aí, eu achei interessante 2 pontos ressaltar. Essa relação afetiva com a questão termal. E, infelizmente, nós temos vivido uma situação hoje que as termas virou um produto de consumo da elite, né? Eu sou um consumidor da sauna, eu gosto mais de sauna. Houve tempo que a gente podia ficar lá a tarde toda, né? Eu tenho um colega, o professor Carlos, ele chegou até a montar projeto, ele levava alunos da escola do turno noturno, não lembro qual escola, ele levava... O Alvino Hoskin, a Educação de Jovens e Adultos. Exatamente.
E hoje, uma hora nas termas está R$ 20, parece, coisa assim. Então, inviabiliza o acesso à comunidade, né? A esse... Mas vou fazer uma propaganda aqui, Reginaldo. O Balneário dos Macacos, ele disponibiliza os banhos, massagem, tudo pela metade do preço para morador de Poços de Caldas. Basta você levar seu comprovante de residência. Eu já larguei as termas para lá e estou indo só no outro agora. Outra coisa, a água sulfurosa... Observação. E a questão que o Uri colocou também achei importante. É só uma sugestão. A água sulfurosa, ela brota espontaneamente em 2 bicas lá na Praça dos Macacos, naquele fontanário pequenininho que as pessoas lavam o rosto e tal, e tem em frente uma para lavar os pés. É uma água que brota espontânea, não tem nem torneira, ela fica jorrando ali. Então, pelo menos para o aluno conhecer o cheiro, porque vocês vão ver que na formação, na descoberta dos óleos de águas sulfurosas, né, se fala no cheiro, né, aquela condição barrenta, né, aquela água que parece que ela desliza na mão, pelo menos essa sensação, né, o aluno é capaz de experimentar, né? Ele pode tomar um golinho, como toda criança gosta de fazer, né? Experimentar essa água enxofrada, né? Porque fala, ai, credo, que gosto ruim que tem, né? Que a criança sempre é exagerada, né? É o que nós temos, é o ideal, seria, claro, eu adoro as termas, quem não, né? Mas poucas vezes a gente vai. Agora, nós temos outras fontes abertas aí que a gente tem que valorizar, porque se a gente não abrir o olho, a gente perde essas também, sabe? Se a gente não valorizar essa água, não usar, daqui a pouco nós perdemos também. Fecha lá e não pode, agora vai ser outra coisa. Nós temos que pensar nisso. Essa valorização do que é do povo, é do cidadão, né? Exato. Bom, eu só comentando a fala do Yuri, parece que a gente só pensa em dinheiro, né? Mas a realidade é que, às vezes, a gente trabalha já no contraturno mesmo, fora mesmo, não tendo projeto, né? E, às vezes, a nossa mente quer fazer certas coisas e eu já fiz muitos projetos no tempo de escola, de começo do magistério e tal. Então, vai chegando um momento que parece que a cabeça vai mais que o corpo, né? A cabeça quer, mas o corpo repua. Então, realmente, eu penso que é um projeto desafiante e cada um talvez tenha um nível de dificuldade que o outro, né? Mas seria bom, não sei se seria até adequado a gente pudesse ter mais intimidade, se fizesse um encontro presencial. Acho que a gente sentiria mais com certeza, vontade Reginaldo, de expressar, de conversar, porque gera também um pouco de agonia, né? Será que eu vou dar conta desse nível? Qual é a dimensão desse trabalho a nível de unidade, né? Às vezes a gente fica pensando também que é uma coisa muito grande, às vezes não precisa ser uma coisa tão sofisticada. Sim. Então, eu ia até sugerir que se nós pudéssemos ter a oportunidade de, não sei se poderia, né, devido, se a gente pudesse ter uma reunião presencial com nossos colegas todos, a gente poder conversar mais intimamente, eu acho que ficaria mais gostoso esse bate-papo e ele fluiria melhor. Reginaldo, com certeza isso é possível, né? Nós não fizemos agora porque a gente precisava fazer esse convite, saber, né, quem é que está interessado. E acho que nessa questão, né, da insegurança, mas a gente também pode trabalhar em conjunto, nós não vamos ficar sozinho lá, né, na nossa unidade. Pegar, por exemplo, você que está lá no Haroldo, nossa, vamos pegar uma escola que é próxima lá, dá para trabalhar juntos, os bairros são
são muito grudadinhos, né? A gente pode pensar por esse prisma. Pegar, por exemplo, Molinari e colégio, né, Rosmei, que estão ali no mesmo lugar praticamente, são muito próximas. Na Zona Sul, a gente tem 4 escolas na Zona Sul, né? Trabalhar com Maria Ovídia, Pedro Afonso, Kaique e Vitalina, né? Não precisa ficar o professor sozinho coordenando o trabalho. De repente, a gente faz esse trabalho separado em blocos de zoneamento e não por unidade. Claro que cada unidade vai ter a sua história, mas a gente pode fazer, né, em blocos de zoneamento, não sei. A gente precisa trocar essas ideias, né? Só preciso saber, em primeiro lugar, quem é que vai topar a loucura, mas a gente vai chegar num denominador, né? Fala, Rosmei. Olha, boa tarde a todos, né? Como ela falou, a gente está com saudade de estar presencial, mas eu acho que nós temos que ir por aqui mesmo. Eu até que dia a gente tem que vai participar. Colégio, lá no colégio, a gente tem bastante material do colégio, por conta também do tombamento do prédio, né? E a gente tem, agora, eu até montei um projetinho já para empreendedorismo essa semana, tendo história de bairro e tudo, porque a gente está começando com empreendedorismo social. Mas, assim, até que dia a gente tem que dar esse retorno? Eu acho que a gente tem que conversar, a Marília, Daniel, eu, a Mara, ver quem é que vai participar, porque, igual o Yuri falou também, é muito corrido para a gente, né? Então, o professor de história fica sobrecarregado, é desfile, é não sei o quê, é projeto. Então, a gente fica meio assim, apreensivo, com medo de não dar conta de tantas atividades e, por outro lado, preocupado com esses meninos com mais de 2 anos fora de sala de aula, né? Então, eu gostaria de saber até que dia a gente tem que dar esse retorno. Eu acredito que a Marília, o Daniel acho que está aí também na reunião, não está? Eu gostaria de conversar com eles, a Mara também, para a gente ver de que forma nós vamos poder trabalhar. E abraçar a causa, né? Ou se, né, nós temos quem vai adaptar. Se abraça ou se desabraça, né? Se abraça ou se sai correndo. Rosmei, eu acho que a gente pode pensar, eu não tinha pensado assim, né, numa data fechada, mas eu acho que para depois do carnaval, hoje é dia 22, né? Até o comecinho do mês que vem, lá pro dia, não sei qual que é a primeira semana de março, mas vai ser dia 4 de março, uma sexta-feira. Acho que até dia 4 de março dá um respiro aí para vocês voltarem para as unidades, falarem com os colegas, né? Entre os professores de história. Eu tô aqui pensando numa coisa agora que você está falando de conversar com os colegas, né? De repente, vocês não precisam ficar sozinhos, porque vamos dividir esse pagamento de aulas e faz professor de História e Geografia juntos, né? Com essa responsabilidade de organizar esse trabalho. Eu não sei, eu queria ouvir vocês também, né? Em relação a isso. A gente pode fazer esse convite. Eu pensei nos professores de História, mas por que não? Sei lá, ou que não seja de Geografia, né? De vocês irem para as escolas e, olha, tem uma professora de Ciências que gostou muito, né? Apesar da gente achar que tá meio fora do caminho dela, né, do componente curricular, mas, olha, é ela que quer participar e que quer fazer junto comigo, né? Às vezes tem uma professora de linguagem que tá acostumada com essa linguagem mais acadêmica, não, eu quero fazer, né, vamos fazer junto. E aí a gente pode ter 2 professores em cada unidade, não tem problema, né? A gente divide o trabalho. Daniel, mas eu acho que até dia 4 pode ser, né, pessoal? É uma boa data? Pode, para mim pode. Tá bom. Daniel, tá levantado a mão. Pode abrir seu áudio e falar. Levantou a mão e saiu correndo. Eu vou fazer um comentário. Eu estou em sala de aula, tá? Tá, eu estou participando
participando aqui, mas ao mesmo tempo estou na sala de aula. Sem Eu problema. até tenho interesse em participar do projeto, né? Não sei como é que a gente vai discutir isso no colégio, mas aí se for um outro horário também que a gente consiga falar fora da aula, eu vou achar ótimo. Estamos eu e Genarejo em aula agora. Tá certo. Não, a Maria Rosmei acabou de falar isso, Daniel, que ela quer eu voltar escutei, pro colégio. pedi para falar. Sim, porque aí eu acho que até dia 4 dá tempo de vocês se organizarem aí, né? Para chegar numa conclusão. É, nós temos cenários também que dá história de manhã, né? Então a gente tem que escutar ele, né, Gena? Tá certo. Você, sem estou em problema. aula aqui. Ah, tá Estou dentro da sala de aula. Olha aqui, ó. Tá bom. Oi, turma. Eu também, ó. Ah, gente. Oi. Empolgado demais. Eles estão um anjinho, dormindo, então, uma belezinha. Né? Bom, e eu escolhi o horário da tarde porque eu falei, bom, a maioria, né, dos professores dá aula de manhã. Mas muito obrigada, viu, Daniel e Genarias, de terem disponibilizado aí até um momento da aula para participar. Luiz, pode falar. Agora estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde a todos e a todas, Luiz Antônio. A gente vai retomar as velhas origens, na verdade. Tem o microfone aberto aí? Já desativei, pode falar. Legal. A gente vai retomar as origens de historiador mesmo, né? Levantar dados novamente, construir a história, né? E isso é magnífico, eu adoro, sou apaixonado por isso. Quando eu estudava em campanha, quando eu fazia história lá, a gente trabalhou muito com documentação, com levantamento de dados, enfim. E o projeto é ótimo, claro. Levar a ideia, né, de principalmente a sensação de pertencimento à galera, molecada aí, tá faltando muito. E se da minha parte, em termos de horário, se tudo for bem organizado nesse sentido, eu tô dentro sem sombra de dúvidas. O Júlio Bonazzi é uma escola que foi reconstruída há pouco tempo, né? Uhum. Mas lá para o bairro, lá no Santa Maria, no Santo Augusto, assim, tem uma identificação bem bacana. Muitos pais de alunos que estudaram lá levam seus filhos quase todos os dias. Então, assim, é show de bola. Eu tô dentro. Se realmente der certo essa questão do horário, porque as angústias sobre horário, sobre como a gente tem feito nosso trabalho ultimamente, tem sido bem, né? Sim. Uma situação bem complexa, na verdade. Então, basicamente é isso, organizar a questão do horário e o Júlio Bonazzi tá dentro, a gente topa. Eu sou o único professor de história lá por enquanto, mas em história a gente vai trabalhar com história, a gente trabalha todos os conteúdos, na verdade, né? Geografia, português, matemática, então, assim, é possível que mais professores queiram participar, não vou falar por ninguém, mas eu tento fazer também essa politicagem aí de atrair o pessoal para esse trabalho, porque eu acho que os frutos serão ótimos no futuro, e principalmente trabalhando, né, com conteúdo e criar um currículo mais adequado nesse sentido. É isso, mais ou menos isso. Com certeza. Luiz Antônio, eu sou tão antiga que eu conheci o professor Júlio Bonazzi. Olha só, professor. Tem inclusive a biblioteca Júlio Bonazzi aqui perto do Monjolinho, né? Então, assim, é uma figura. A gente ia lá na casa deles, eles moravam na 15 de novembro. Olha só. Você, Sônia, poderia, por exemplo, participar no levantamento da história oral nesse sentido, porque eu acho que pesquisar no bairro, procurar o pessoal mais antigo, né? Conversar com eles e gravar e levantar mesmo a história deles, o que eles viveram. Os professores da rede, né, podem gravar esses depoimentos, né? Sim, exatamente. A gente vai construir a história a partir das nossas experiências. Sim. Eu não sou daqui de Poços da Verdade, né? Eu nasci em Varginha, a terra do ET. Escolhi Poços de Caldas, moro aqui há 8 anos, sou apaixonado pela cidade, sempre vinha quando moleque. Então, assim, é interessantíssimo. Eu tô animado, acho que rola.
Que bom, que bom. Eu também espero, viu? Principalmente por essa questão do serviço, né, baseado na história, de historiador mesmo. Claro, o professor adora estar em sala de aula, mas essa questão da pesquisa é muito legal, assim, sabe? Me atrai muito. Obrigada, Luiz. Cíntia, Beleza. você queria falar? Eu não sei se o Daniel quer falar de novo, mas eu acho que ele esqueceu a mãozinha levantada ali, porque ele está na sala de aula. Pode falar, Cíntia. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. Prazer estar aqui novamente com vocês. Acho que a Sônia já tinha falado alguma coisa do ano passado com relação ao patrimônio. Eu simplesmente, assim, eu vou tentar, lá no Mariquinhas Brochado, ver se meu outro colega assume. Assim como o Yuri que estava colocando, e acho que ele fez uma colocação extremamente pertinente, a gente trabalha em várias redes, eu não tenho essa possibilidade de ficar em contraturno, né, até porque eu também já estou saindo, porque eu já tenho reunião de módulo, e eu acho que, assim, o projeto em si, eu acho que é um projeto bastante interessante, até porque, assim, é uma coisa que a gente já trabalhava lá no Mariquinhas Brochado, é uma coisa que eu trabalho no João Eugênio, porque a gente tem lá a questão do Terno de Congo, que fica ali em torno, então a gente trabalha muito a questão do aspecto da diversidade. O primeiro ponto que a gente trabalha é essa questão da identidade do aluno com o contexto histórico do bairro dele, senão não tem nenhuma perspectiva em trabalhar em termos de patrimônio se ele não se identifica onde ele está. Mas eu vou ver com os demais colegas, aqueles que têm interesse, né, participei dessa primeira reunião agora, porque até eu dou aula no 9º ano, mas se for para dar continuidade, nesses contraturnos eu não tenho essa possibilidade de continuar. Então, aí, qualquer coisa, eu vejo se um outro colega meu, se ele tem interesse de estar participando ou não, tá bom? Tá certo, Cíntia, mas foi como eu falei com o Yuri, né? Eu acho que cada professor pode se organizar dentro da sua unidade com o colega que quiser participar no horário que for viável, né? Porque nem tudo que é possível numa unidade ou para um professor é possível na outra. Então, acho que isso vai ficar, assim, bem na autonomia de vocês mesmos. A gente precisa, né? A gente vai ter uma meta e a gente precisa cumprir aquela meta. Agora, né? A forma como essa meta vai ser cumprida, eu acho que vai ficar na autonomia do organizador mesmo. Que pode não ser você, né? Como você está falando, pode ser seu colega, pode ser um professor. Acho que essa questão, né, que o Luiz comentou de levar a ideia para a unidade, né, de repente no próximo estudo coletivo, falar sobre isso, saber quem é que quer participar também. E aí a gente já deixa meio que pré-combinado uma próxima reunião presencial para quem tiver interessado. Porque de repente eu tenho lá o professor de educação física, de linguagem, né, de ciências, ou com vocês, e a gente juntar toda essa turma, né, que está interessada em fazer esse trabalho, para a gente poder levantar esse dado, quantas pessoas são, se todas as escolas estão contempladas. Aí eu tenho que partir para o levantamento dos professores dos centros de educação infantil, porque eles é que vão, né, ajudar vocês nesse sentido de coletar dado, de trazer as informações. No PPP do Centro de Educação Infantil também já foram levantados alguns desses dados, mas aí acho que a gente parte para o passo 2, que é construir esse... Primeiro saber, né, quem é que quer trabalhar, depois construir um roteiro de trabalho, né, o que é que a gente vai levantar. Também, como o Luiz falou, acho que de repente a gente não precisa fazer um mega livro, mas se a gente tiver uma publicação, né, com algumas coisas, o que é mais importante da gente levantar, né, porque também não adianta a gente dar um passo maior que a perna, como diz meu pai. Vamos ver o que é possível, né, que tempo que a gente tem para fazer isso e construir... Vai depender muito desse tempo, né? Sim, construir esse roteiro, mesmo que ele for um roteiro pequeno, e começar a trabalhar em cima disso, né? E concomitante a esse trabalho, também vai estar acontecendo a formação de professores, né? Que vai falar da história de Poços de Caldas.
Então, inclusive, vai estar aberta para aluno, porque ela vai ser online, né, pelo YouTube, então aberta para o público. Vocês podem, inclusive, chamar a turma de vocês para participarem, ou pegar um representante, não sei, né, de cada turma, enfim. Cada escola vai poder se organizar da melhor forma e da forma que for viável e possível, né? Mas eu queria saber se tem mais alguém que quer falar alguma coisa. Leco tá aí quietinho, não ouvi você falar. Tô puxando quem eu já conheço antes, né? Oi, Flávio. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Saber se a ideia é boa. Tô quietinho aqui, mas tô atento. Não, achei a ideia muito boa, mas acho que os colegas já levantaram todas as questões, né? Eu acho que tudo que todo mundo falou é pertinente. E eu gosto bastante dessa área de pesquisa. Lá em Machado, antes de eu virar professor, eu trabalhei para o jornal de lá, a gente fez a revista da Congada de Machado. E aí a gente visitou os congadeiros, fizemos entrevista. Foi bem legal. Então, assim, é uma área que eu acho bem bacana, né? Mas, assim, tem todas essas questões da logística mesmo, né? Se a gente conseguir resolver isso tudo, eu também gostaria de participar, sim. Legal. Bom, acho que nós já angariamos aqui, né, Sônia, uns interessados. Mas acho que o primeiro passo é esse, né, gente? Eu sei de todas essas dificuldades de tempo, da pandemia, desses alunos com dificuldade que a gente está, assim... vocês podem ter certeza que eu tô sempre levando, né, todas essas questões em consideração e tô sempre com a bandeirinha do professor levantada, porque eu sempre me coloco no lugar de vocês, porque eu também sou professora e eu sei, né, que muita gente tem um discurso, fala de um lugar que é onde, né, vocês estão. Então, eu também quero sempre falar desse lugar, né, que é lá da sala de aula. E levantar todas essas possibilidades e fazer aquilo que é possível. Porque também se a gente deixar de sonhar, né, aí a gente pode sair da sala de aula e ir embora, né? Que a gente fica assim, né? A gente levanta, voa, alguém vai, puxa, não volta. Mas acho que dá pra gente fazer alguma coisa, né? Mesmo que a gente não faça, que não fique do tamanho que a gente, né, tem em mente, mas acho que um passinho a gente consegue dar em direção a isso com muita força de vontade, né? Eu vou lutar já conseguir a remuneração desse trabalho, né? Vou continuar lutando por tempo. É claro que é um trabalho impagável, mas ao mesmo tempo é um trabalho, né, que precisa ser remunerado e infelizmente bem remunerado ele não vai ser nunca, eu acho. Nessa vida nós não vamos entrar nessa, né? Mas Paloma, quem tá falando? Já tem no aniversário da escola. Apareceu Paloma, pensando já no aniversário do Alvino. E também, Paloma, verdade. Ai, que bom. Então, já insere a história da escola na festa de aniversário, né? Então, Flávia, eu tenho todas as turmas, né? E eu e a Débora, de português, a gente já vai começar trabalhando no entorno e para o aniversário do Alvino, que é agora em abril. Olha aí que legal. Então, a gente já está em andamento. Vocês já começaram a trabalhar antes, inclusive. Sem saber, mas eu tenho interesse, sim, bastante interesse. Que ótimo. Né? Bom, pessoal, então eu fico assim, aguardando, para não tomar muito tempo de vocês, eu e a Sônia, a gente fica aguardando esse aceite. Pode ser até pelo WhatsApp, tá? Eu posso até preparar um formulário, ponho lá no grupo das supervisoras, peço para elas repassarem para vocês, né? Com esse aceite da escola e com os professores interessados, que aí vocês têm até o dia 4 para, né, trocar essa figurinha lá na unidade, ver qual colega que quer participar, e aí a gente faz esse bem bolado. Nome da unidade, quais professores que vão participar. E aí, depois do dia 4, mais para o meio do mês de março, né, segunda ou terceira semana do mês de março, eu marco um encontro presencial para a gente
que aí a gente já tem a reunião de todo mundo que quer participar e a gente já faz a construção desse roteiro. O que vocês acham? Boa ideia? Ô, Flávio. Então, oi, Luiz. Professor contratado pode participar? Pode, claro, porque é um trabalho que ele vai ser finalizado esse ano, né? Se ele foi contratado agora, se o contrato dele não terminar antes, né, do fim do ano, mesmo que termine, enquanto ele estiver na rede, quiser participar. Show de bola, só para saber, legal. A gente nunca dispensa, né, mão de obra. Então, fica assim, pessoal, espero, né, conto com a colaboração de vocês aí para angariar nossos colegas, porque eu acho que quanto mais gente com vontade e com, né, responsabilidade aí para fazer um trabalho, né, a gente está brincando aqui, mas vai ficar uma coisa muito bonita, necessária, né, e a gente vai fazer com muita seriedade. Então, a gente troca essa figurinha. Antes do dia 4, eu coloco o formulário no grupo das supervisoras. Aí vocês respondem para mim, para a Sônia, quantos são os interessados, quem é que vai participar, né? Para ver se eu tenho todas as unidades. Enquanto isso, eu já vou fazendo o levantamento dos centros de educação infantil, já vou falando com essas professoras e a gente marca um encontro presencial para o mês de março. Ficamos assim? Então tá bom. Eu quero agradecer, né? Agradecer muito a Flávia, porque sem ela, sem o Yuri, eu ia estar perdida, né? Eu falo perdida no mar do patrimônio, né? Porque são tantas frentes, né? Para a gente poder suprir tanta necessidade que a gente não sabe nem... Às vezes a gente fala, meu Deus do céu, nem acabou um dossiê, já começou um registro, já tem uma ficha de inventário, já tem o plano municipal para o patrimônio, ai meu Deus do céu, onde que eu vou lutar primeiro, né? Mas, enfim, é um trabalho prazeroso, eu gosto de fazer, agradeço muitíssimo a participação de vocês e eu quero dizer que esse projeto é um presente que vocês vão dar para a cidade. É um enorme presente que Poços de Caldas vai ganhar nos seus 150 anos. Vocês podem ter certeza disso. Saia ele como sair, grande ou pequeno, pouca paginação, ele pode ser só online, ele pode ser físico, a gente não sabe, mas vai ser um presentaço para Poços de Caldas, podem ter certeza. Muito obrigada, até a próxima. Sem falar que o povo vai virar história, né, Sônia? Porque daqui a 50 anos o povo vai lá na biblioteca pegar o livro e tá lá o nominho de vocês, né, como construtores, né, desse trabalho. Então, vão ter, e já fico imaginando outras reuniões, né, daqui a 50 anos falando. Eu penso também, Flávia, que como educadores, né, esse trabalho ele pode ser o início de um outro momento na vida de vocês, né? Ele pode ser um início de um mestrado, ele pode desdobrar num futuro doutorado, né? Eu falo, o trabalho de pesquisa, ele não acaba, né? Ele está sempre para ser feito. A pesquisa nunca está pronta, né? Então, vai ser um trabalho muito bacana, com certeza. Vocês podem ter certeza disso. Bom, pessoal, muito obrigada, viu, por disponibilizar o tempo aí de vocês. Sônia, não tem nem palavras, muito obrigada. Eu agradeço a vocês. Obrigada pela presença na reunião. Valeu, boa tarde. Nos encontramos em março. Isso. Beijo, tchau, gente. Obrigada, viu? Boa tarde. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.